20 de setembro de 2014. Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara, com as notícias da semana no Legislativo Municipal e na capital da Bahia. Um debate sobre o IPTU verde, que prevê desconto para imóveis com práticas sustentáveis. O Alzheimer não tem cura, mas há cuidados para prevenir a doença. Já a tuberculose tem cura depois de um tratamento de cerca de 6 meses. Em Salvador, sessões especiais e entrega de títulos marcam as atividades da semana no Legislativo. Conheça o museu itinerante de uma das mais ricas civilizações do mundo, com múmias, faraós e deuses do Antigo Egito. E junto com a primavera, vamos celebrar o Dia do Sorvete, com um passeio nas sorveterias que já entraram para a história da cidade do Salvador. O Jornal da Câmara está no ar. O IPTU verde foi o tema do encontro promovido pela Prefeitura de Salvador através da Secretaria da Cidade Sustentável. A norma prevê desconto de 5% a 10% no imposto predial e territorial urbano para imóveis que adotarem práticas sustentáveis em suas construções. O evento, que aconteceu na sede do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, contou com a participação de entidades do setor imobiliário, ONGs de proteção ambiental, conselhos e estudantes de engenharia. O objetivo foi apresentar o rascunho do decreto e colher contribuições da sociedade para a regulamentação do IPTU verde. Os empreendimentos que adotarem desde o projeto ou até mesmo empreendimentos que já existem e possam fazer um retrofit, que passarem a adotar uma série de elementos sustentáveis na sua construção, na sua reforma, né, vão poder, a partir de um acúmulo de pontos e de iniciativas, poderão então passar a ter descontos no IPTU. Então hoje nós vamos apresentar essa minuta vai ficar à disposição para que a sociedade possa contribuir, achar que pode melhorar aqui, mudar ali, e a partir daí o prefeito então regulamenta assinando o decreto. A ideia é transformar Salvador numa cidade cada vez mais sustentável. Entre as ações que darão direito ao abatimento no IPTU estão o aproveitamento de água da chuva, o uso de energia solar e o plantio de árvores. A previsão da Prefeitura é de que ainda este ano o IPTU verde seja sancionado. Salvador dá um passo significativo em direção ao melhor padrão de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, de conservação dos recursos naturais. É fundamental que a gente tenha construções mais modernas, menos poluentes, né? Construções que ajudem a gente preservar o ambiente que todos nós vivemos. Normalmente isso não passa de exercício de retórica. Agora a Prefeitura está dando um passo concreto, que é exatamente concedendo o benefício do desconto do IPTU, o que vai ser um atrativo fundamental para que o construtor siga os padrões de sustentabilidade. O projeto, que nasceu na administração passada, foi de autoria do então vereador e atual presidente da Casa Legislativa, Paulo Câmara, que ressaltou a importância do trabalho conjunto entre a Prefeitura de Salvador e a Câmara de Vereadores. Eu debato esse tema já desde o meu segundo mandato, era membro da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, fiz esse projeto de lei em 2009, mas infelizmente a administração passada não deu a importância devida. Eu acho que hoje é uma ação concreta, eu acho que o ponto de vista do IPTU verde vai passar a desenhar a cidade do futuro, o meio ambiente que nós queremos e, acima de tudo, desonerando o contribuinte. É um projeto completo que a cidade de Salvador irá se beneficiar com construções modernas, com construções preservando, acima de tudo, o nosso futuro. Neste domingo, 21 de setembro, é o Dia Mundial do Alzheimer, uma doença degenerativa que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Ela não tem cura, mas é possível tomar alguns cuidados para preveni-la. Marta Rios é taquígrafa aposentada, porém, eventualmente faz trabalhos voluntários de tradução do francês para o português.
Dona Marta conhece muito bem o que o Alzheimer provoca no paciente e na família. Durante 10 anos, ela cuidou da mãe, que faleceu depois de sofrer anos com os sintomas do Alzheimer. Hoje ela cuida da irmã, que mora perto de sua casa. Mas por uma questão de privacidade, para a proteção do paciente, a família optou por não mostrá-la nesta reportagem. Dona Marta sabe que a doença não tem cura e que acaba atingindo toda a família. Nessa fase, a doutora Adriana Gordilho me disse uma vez que o paciente de Alzheimer não sofre. Mas eu cheguei à conclusão de que sofre, pela minha experiência. Nessa fase que minha irmã está, em que ela quer achar a palavra para falar e não consegue, é um esforço que ela faz, uma incapacidade sente a incapacidade de se manifestar, de dizer por palavras o que ela pretende, né? Então, eu acho que isso dá muita agonia, muito mal-estar na pessoa que quer falar e não consegue. Outras vezes ela troca as palavras, né? Faz um circunloquio assim e já diz de outra maneira. Porque não consegue dizer da maneira habitual ou mais comum, fala de outra maneira, fazendo ainda a cabeça funcionar. De vez em quando funciona um pouquinho a cabeça, outra vez falha. É triste. Eu agradeço sempre ao meu Deus que me poupou dessa doença, viu? Pelo menos até agora. O Relatório Mundial de Alzheimer de 2014, publicado esta semana e disponível no site do King's College London, afirma que o controle da diabetes, da pressão arterial, assim como parar de fumar e reduzir o risco cardiovascular, são medidas que podem diminuir o risco de demências. O estudo indica que são hábitos que podem surtir efeito, ainda que adquiridos já numa idade avançada. O relatório ressalta que nunca é tarde para mudar. O estudo afirma também que a diabetes aumenta o risco de demência em 50% e que é preciso cuidar do peso. A obesidade e a falta de atividade física são fatores de risco para a diabetes e a hipertensão e, portanto, também devem ser alvo de atenção para quem quer ter uma vida melhor, afirma o estudo feito pela equipe de pesquisadores do King's College London. Em países onde a renda de seus moradores é alta, há um aumento do interesse em ter hábitos de vida mais saudáveis, o que não se percebe nos países com média e renda baixa. Em 2050, estimam os estudiosos que 71% da população com demência estarão nos países com menor poder aquisitivo. Por isso, afirmam os especialistas, é preciso implementar campanhas de saúde pública para reduzir o risco global. O fisioterapeuta e gerontólogo Fábio Falcão diz que não se sabe exatamente qual é o número de pacientes que têm Alzheimer aqui em Salvador. A estimativa dos especialistas é de que 6% da população idosa apresente os sintomas da doença, como esquecimento, a repetição dos temas das conversas, a capacidade de planejar as tarefas do dia a dia, entre outros sintomas, que inclusive podem ser confundidos com os de outras doenças, outros tipos de demência. Segundo o fisioterapeuta, para se ter certeza realmente do diagnóstico, seria preciso fazer uma biópsia do tecido cerebral. A doença não tem cura, mas é possível ter alguns cuidados para evitá-la. O Alzheimer é bom deixar claro que não tem cura, mas falar de prevenção em Alzheimer é falar de controle de fatores de risco. Você não consegue evitar que a doença apareça, mas uma vez que você trabalha algumas condições, como trabalhar a parte mental,
adquirir novas habilidades, aprender novas coisas, como aprender um instrumento musical, aprender um novo idioma, aprender novas habilidades, existem trabalhos que mostram que esses desafios mentais ao longo da vida, de alguma forma, protegem o seu cérebro e isso acaba retardando o início da doença. Tá? Mas uma vez descoberto que existe uma falha, um esquecimento que provoca impacto funcional, não esquecimento normal, porque existe um esquecimento benigno, que o idoso ele esquece o nome, mas depois se recorda, ele demora de se lembrar das coisas, mas o paciente com Alzheimer ele esquece e isso traz um prejuízo, ele não se lembra, então ele esquece do filho, ele esquece onde mora, ele esquece que está em casa e pede para voltar para casa. E aí, nesses casos, o ideal é o diagnóstico precoce, onde a gente detecta esses sinais, encaminha para uma avaliação específica e começa, aí sim, a tratar do ponto de vista medicamentoso, que é o médico geriatra, o neurologista que faz esse trabalho, e tratar do ponto de vista gerontológico, que é orientar a família para os riscos dessa doença, orientar a família para as estratégias de cuidado perante essa doença. Então, existem adaptações no ambiente que têm que ser feitas, né? Existem o discurso que tem que ser utilizado com o paciente com Alzheimer. É um discurso que tem que ter muito cuidado, porque se você perde a paciência com ele e apressa ele nas coisas ou irrita, ele reage de forma negativa a isso, quer dizer, gera mais estresse psicológico, estresse mental, e esse estresse ajuda a deteriorar mais as funções cerebrais. Então, é um cuidado que tem que ter geral e mais amplo com toda a equipe de saúde. O preconceito contra a tuberculose ainda é grande. A doença atinge milhares de soteropolitanos. Este ano já foram registrados 1.160 novos casos na capital. Mas a tuberculose tem cura e o tratamento dura 6 meses. O Centro de Saúde Ramiro de Azevedo, reinaugurado no fim do ano passado, é sempre lembrado como referência no tratamento de pacientes com tuberculose aqui na capital. Embora outras unidades de saúde do município também tenham condições de tratar os pacientes com esta doença. Este ano, em toda a capital, foram registrados 1.160 novos casos de tuberculose até agora. Os sintomas da tuberculose são febre, falta de apetite, fraqueza, perda de peso, suores noturnos, mas o principal deles é a tosse, seca ou não, por mais de 3 semanas. O diagnóstico da doença é feito através do raio-x e do exame da secreção. A tuberculose é provocada por uma bactéria que pode atingir várias partes do corpo, mas afeta principalmente os pulmões. O tratamento dura no mínimo 6 meses, mas pode ser prolongado se for necessário. A doença tem cura, mas o preconceito contra os pacientes com a tuberculose ainda é grande. Muitos pacientes, eles informam, quando eles dizem que estão com a doença, eles percebem que as pessoas têm um certo isolamento dele, né? E, claro, isso vai interferir no seu tratamento, na forma como ele também vai lidar com a doença, né? Então, a gente, desse ponto de vista, a gente tenta trabalhar para que ele consiga concluir o seu tratamento, não dando importância a essa questão do preconceito. Então, assim, sabendo disso, a gente precisa hoje falar da tuberculose como uma doença como outra qualquer, né? Que as pessoas podem estar conversando, eu tenho tuberculose, eu estou tratando da tuberculose, eu estou com sintomas da tuberculose, né? Você conhece algum local que eu possa estar procurando para que eu possa fazer o meu tratamento? Então, a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito, sim. A seguir, sessões especiais de entrega de títulos movimentam as atividades durante a semana na sede e nos anexos da Câmara Municipal de Salvador. Os detalhes no próximo bloco.
A secretária nacional de combate ao racismo, Olívia Santana, recebeu da Câmara Municipal a medalha Zumbi dos Palmares. A honraria, criada por ela quando vereadora, é um reconhecimento pela luta contra o preconceito racial. Foi uma noite de festa. O plenário Cosme de Farias abriu espaço para o som dos berimbaus. Emocionada, Olívia Santana entrou acompanhada de baianas e foi homenageada pela música negra. O plenário estava lotado de convidados e familiares. A ex-vereadora Olívia Santana, atual secretária nacional de combate ao racismo, teve sua vida política marcada pela luta contra a discriminação racial. Ela recebeu a medalha Zumbi dos Palmares, honraria criada por ela quando vereadora. A indicação foi do vereador Moisés Rocha. Nós temos uma mulher negra que veio de uma camada popular humilde e que entendeu que para vencer, para crescer, era preciso investir no intelectual, investir na educação. E também entendeu que não bastava ela somente ter esse conhecimento, precisava propagar, precisava criar outras pessoas, negros e negras, que pudessem crescer juntos para poder fazer o processo de transformação e o processo de libertação. E por isso nós conquistamos essa guerreira de sorriso fácil, essa guerreira de fala afiada, uma fala afiada sem ser ofensiva, construtiva. Então nós temos, de fato, uma mulher que muito tem contribuído e continuará a contribuir para a transformação da sociedade, para a luta do povo negro, e esse é sem dúvida um dos principais fatores para que nós possamos entregar esta honraria. Em sessão solene no plenário Cosme de Farias, o pernambucano Valdiael Carlos de Melo, diretor da Rede Educacional Adventista, recebeu o título de cidadão soteropolitano. O homenageado, que há 8 anos vive em Salvador, promove à frente da direção da Rede Educacional Adventista uma filosofia voltada para valores éticos, morais e espirituais. É por meio da educação que desenvolve ações sociais na capital baiana, atendendo famílias carentes através de bolsas de estudos, feiras de saúde, distribuição de alimentos, roupas e cursos para a comunidade. Valdiael Carlos de Melo, natural de Pernambuco, se considera baiano de coração e é o mais novo cidadão soteropolitano. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nesta noite sendo homenageado pela Câmara de Vereadores do município de Salvador. Estou aqui há 8 anos e 2 meses. Eu trabalho especificamente com a Rede Educacional Adventista aqui em Salvador, e dentro deste projeto, que é educação, onde temos aqui quase 6.000 alunos. Além de nós trabalharmos com a questão educacional em si, com a formação do cidadão, nós temos desenvolvido vários projetos sociais nos diversos bairros de Salvador. Inclusive, o grande destaque que temos realizado nestes últimos 3 anos são as caminhadas, que têm trazido uma reflexão muito profunda para a população de Salvador. No plenário da Câmara de Vereadores, Valdiael foi recebido com homenagens do coral formado por alunos da Escola Adventista de Salvador. E o
missionário Daniel Oliveira, da Igreja Tabernáculo do Evangelho de Jesus, também foi homenageado no Paço Municipal com o título de Cidadão de Salvador. Um reconhecimento aos serviços prestados na cidade pelo mineiro, filho de Três Pontas. Familiares, convidados e membros da Igreja Casa da Bênção estiveram presentes no plenário Cosme de Farias para prestigiar o homenageado. O missionário Daniel de Oliveira, fundador da igreja, é mineiro, natural da cidade de Três Pontas. Se mudou para Salvador em 1979. Desde então, vem fazendo trabalhos de evangelização. Mesmo antes de fundar a igreja, pregava em praças públicas, levando a palavra de Deus para centenas de pessoas. Através desse trabalho, vários jovens se livraram do mundo das drogas e da criminalidade. Por indicação do vereador Almir Barreto, o missionário recebeu o título de cidadão soteropolitano. O missionário Daniel, ele já há 33 anos está na Bahia. É um grande homem, um grande líder, um grande pai, e nós que somos pastores ligados a ele, nós temos uma satisfação muito grande em tê-lo como nosso líder, e também esse título faz jus pelo grande trabalho que ele tem desempenhado na Bahia e principalmente em Salvador. Estamos privilegiados com isso, com essa grande homenagem, é mais do que mérito, é mais do que merecedor, um homem que serve a população baiana de uma forma ou de outra, na vida espiritual, na vida material, ajudando as comunidades, em ações, em compartilhamento com as igrejas. Então é válido, é justo, assim como o nosso Deus. É uma justa homenagem a um guerreiro, a um cidadão que tem trabalhado ao longo dos anos em prol do social, em prol das comunidades carentes, desenvolvendo um trabalho de recuperação de vidas. E esta homenagem só enaltece, né, o Daniel e a organização a qual ele dirige com muita honradez. Conheço o missionário desde os meus 12 anos de idade. Eu e a minha família nos convertemos nessa época, e desde que eu conheço, uma pessoa de caráter, uma pessoa de personalidade, e alguém que foi e tem sido muito importante na minha carreira acadêmica, na minha carreira como pastor, como cristão. Para mim é uma honra muito grande estar participando desse momento, junto com ele, com toda a nossa igreja. Para o missionário Daniel de Oliveira, o título aumenta ainda mais o compromisso com o povo de Salvador. Estou sentindo muito honrado, pois há 35 anos que estamos aqui em Salvador, desempenhando um trabalho evangelístico. E graças a Deus, estou feliz por estar aqui nesta casa, esta casa de leis municipal, esta casa por onde já passaram tantas autoridades, e eu ter a oportunidade de estar aqui, recebendo hoje o título de cidadão soteropolitano. Então, posso dizer, é um dos dias mais felizes da minha vida. No próximo bloco, saiba onde conhecer um museu itinerante de uma das mais ricas civilizações do mundo, com múmias, faraós e deuses do Antigo Egito. E junto com a primavera, vamos celebrar o Dia do Sorvete, visitando sorveterias em Salvador que já entraram para a história da cidade. O Jornal da Câmara volta já. Uma sessão especial no plenário da Câmara Municipal de Salvador celebrou mais uma vez o Dia Municipal do Radialista. O projeto de lei 8.611/13, de autoria do vereador Leandro Guerrilha, do PSL, determina o dia 21 de setembro como o Dia dos Profissionais do Rádio na capital baiana. Vários radialistas foram convidados a participar da sessão especial em homenagem à categoria. O Dia Municipal do Radialista foi criado há um ano pelo vereador Leandro Guerrilha, para que a data voltasse a ser comemorada em 21 de setembro. Desde 2006, que o Dia Nacional foi mudado para 7 de novembro. Salvador é pioneira no país com esse projeto. Mais uma vez, boa tarde, Liana. Parabenizar vocês do Sindicato dos Radialistas também. Parabenizar pelo dia a você que é do radialista. Agora você já pode bater no peito, Liana e amigos, e dizer que o radialista tem sua data municipal. Na verdade, é corrigir uma injustiça, corrigir. A gente sabe das boas intenções dos parlamentares, mas existem coisas que você precisa consultar a categoria. E não foi isso que aconteceu.
com o deputado Sandy Júnior. Em 2005 ele deu entrada, o presidente Lula sancionou a lei mudando, fazendo até uma homenagem justa a Ari Barroso, que é um grande compositor de aquarela do Brasil e também cronista esportivo, mas no rádio não tinha ainda, ele ficou até mais conhecido como radialista depois que foi mudada a data para o dia 7 de novembro. Só que todo ano, eu como radialista, eu sou parabenizado 2 vezes, dia 21 e no dia 7, porque as pessoas não assimilaram nem a categoria. Sou radialista há 21 anos, sou do Sindicato dos Radialistas na nova diretoria e a primeira coisa na negociação, na conversa com a categoria, foi dito, poxa, a gente precisa mudar a nossa data, precisa oficializar, porque é um absurdo a gente ter a nossa data mudada de forma arbitrária, sem consulta, sem saber se os radialistas queriam que mudasse a sua data. E setembro é especial porque começa a primavera, é o mês da comunicação, dia 25 é o dia do rádio, dia 19 é o dia da comunicação. E aí tirar essa data desse lote ficou estranho. Mas Salvador, como você começou falando, ela é a pioneira, como sempre. As coisas começam na Bahia, o samba começou na Bahia. E o Brasil inteiro já sabe que no dia 21 de setembro, a capital, Salvador, comemora o Dia Municipal do Radialista, a primeira capital. O rádio é um dos meios de comunicação mais antigos. No Brasil, a profissão de radialista surgiu em 1939, mas só foi reconhecida 40 anos depois. O Dia Municipal do Radialista é mais uma oportunidade de chamar a atenção para as lutas da categoria. Tem que continuar mantendo e a valorização dela passa por esse caminho, né? Comemorar o Dia dos Radialistas no dia 21 de setembro, embora não tenha um reconhecimento oficializado. E a ideia é essa, dessa sessão, é fazer com que as pessoas voltem a enxergar e continuem. E como somos pioneiros, a Bahia sai na frente mais uma vez, dando o exemplo e levando para o país, sendo o primeiro e único até então município, por enquanto, a sancionar o dia e o reconhecimento ao dia 21 de setembro. Múmias, faraós e deuses do Antigo Egito. Um museu itinerante mostra um pouco da história de uma das mais ricas civilizações do mundo. A exposição pode ser visitada até 30 de setembro no Shopping Bela Vista. A exposição é uma viagem no tempo e na história de uma das mais ricas civilizações do mundo. Aqui, os visitantes conhecem de perto pinturas feitas em papiro, o primeiro papel utilizado pelo homem. Estátuas feitas em gesso, pedra ou madeira retratam os animais sagrados, reis, rainhas, deuses e faraós. Todas as peças são réplicas perfeitas de obras expostas em museus espalhados pelo mundo. São 150 peças. As que chamam mais a atenção de quem visita o museu são as múmias. Os antigos egípcios acreditavam que conservar os corpos após a morte garantia a imortalidade da alma. As múmias eram colocadas em sarcófagos como este, todo decorado com desenhos e hierógrafos. Essa é a primeira vez que a exposição itinerante chega a Salvador. Esse aqui é peças lá dentro do Museu Egípcio. Esse aqui 150 peças, entendeu? Fica réplicas, cópia do original. Esse aqui é original, peças original do lado egípcio, do Museu de Cairo. Esse aqui feita de réplicas, material resina ou fibra de resina também. Por exemplo, os estudantes é uma aula fora da sala de aula, né? Esse aqui fica estudante, esse aqui fica molhado, peças, mais de show, espetáculo do Sono Luz, mais de palestra, muita coisa, cultura do Egito. O cultura do Egito, tudo sabe, é muito diferente, muito grande, entendeu? Ou muitos anos atrás, 6.000 anos antes de Cristo antigos, entendeu? Antigos do Egito tem 300 deuses do Egito antigos, tem 145 faraós. Cada um deus ou cada um faraó tem significado. Ou esse aqui, um faraó, tem família do faraó de 150 filhos. Ramsés II, 150 filhos, entendeu? Esse aqui tem muita coisa do faraó do Egito, cultura muito grande. Além das peças apenas para exposição, roupas, papiros, amuletos e bijuterias típicas estão à venda. O museu, aberto ao público em geral, também é uma oportunidade para os estudantes aprenderem mais sobre a história do Antigo Egito, de uma forma divertida. O que você aprendeu aqui hoje que você não sabia? Eu aprendi sobre as múmias, eu aprendi sobre os faraós, sobre as pirâmides. O que você mais gostou aqui?
Das múmias. Das múmias? Ficou com medo, não? Não? O que é que você achou aqui do museu? Legal. Por quê? Porque é muito interessante a história do Egito. O que é que você aprendeu aqui hoje? Muita coisa. Dia 23 de setembro é o dia do sorvete. Essa delícia gelada chegou ao Brasil no século XIX e conquistou pessoas de todas as idades. Aqui em Salvador, algumas sorveterias já fazem parte da história da cidade. Veja na reportagem de Liana Cardoso. Difícil resistir a essa tentação. Dos sabores tradicionais aos mais exóticos, simples ou com coberturas, no copo ou na casquinha, o sorvete já virou paixão nacional em qualquer estação. Lá em casa todo mês compramos sorvete, sempre em quantidade. E não importa a época, é no calor, é no friozinho, quando dá desejo, sempre toma sorvete? Todo o tempo, o ano todo. Tem muito costume de tomar sorvete? Ah, sim, tenho que ficar me segurando porque todo dia não pode, né? Trabalha aqui perto e aí sempre que pode, não importa se tá frio ou calor, toma sorvete? Sim, com certeza. Fico me segurando porque senão eu tomo toda hora. Tamires, eu tô vendo que você tá com um sorvete na mão. Você gosta muito de tomar sorvete? Eu adoro tomar sorvete, na maioria esse calor, né? E só toma no calor ou quando faz um friozinho também bate aquele desejo, vem tomar sorvete? Ah, no frio também. Na verdade eu adoro doce, né? E o sorvetinho sempre cai bem. O sorvete chegou ao Brasil em 1835, quando um navio americano aportou no Rio de Janeiro trazendo 270 toneladas de gelo. Dois comerciantes decidiram misturar o gelo com frutas. Nasce aí o sorvete brasileiro. A ideia deu tão certo que essa delícia hoje já tem um dia. 23 de setembro é o Dia Nacional do Sorvete. Localizada na Praça Municipal, na entrada do elevador Lacerda, a sorveteria cubana é a mais antiga e tradicional de Salvador. Nas décadas de 50 e 60, frequentar o local era sinônimo de status. Hoje, continua sendo ponto de encontro para quem quer um bom sorvete com uma vista privilegiada da cidade. A cubana foi fundada em 1930 e desde 1941 está com uma família de imigrantes espanhóis. 84 anos, no mesmo local, né? Com o mesmo nome, com o mesmo produto, né? Enfim, eu também enxergo como sendo um patrimônio da cidade, como uma coisa que está inserida no contexto, né, do soteropolitano. E eu espero que a gente consiga dar continuidade a isso, né? Porque isso é uma coisa até comum em outros países, né? Principalmente na Europa. Tem restaurantes lá de 400 anos, que está de geração em geração. E aqui no Brasil as coisas costumam, né, ter uma vida pequena. E quem nunca tomou um sorvete na Ribeira? Fundada um ano depois, a Sorveteria da Ribeira já faz parte do roteiro turístico de quem visita Salvador. O movimento por aqui é enorme durante todo o ano. Aos domingos, são vendidos, em média, cerca de 3.000 sorvetes. E a variedade não falta. São 60 sabores de dar água na boca. Francisco, qual é o segredo para manter essa tradição? O segredo é continuar com esse sorvete maravilhoso que nós conseguimos fazer com muito amor e carinho. Esse é o segredo, é ter um bom receituário do sorvete e a gente continuar atraindo esse público maravilhoso e cada vez mais o dono pensar em dar um conforto melhor aos clientes. Esse eu acho que é o grande segredo do sucesso. O sorvete é um alimento completo. Além de fazer bem à saúde, ele refresca e parece deixar as pessoas bem mais felizes. Por que você gosta tanto de sorvete? Tipo assim, sorvete é vida, sorvete é maravilhoso, é cremoso, é geladinho. E ainda mais no dia de verão, é tudo. Sorvete é vida, gente. Sorvete é tudo, tudo. Não importa se é verão, se é inverno. Eu tomo sorvete no inverno, até minha garganta não aguenta mais. Eu amo sorvete, amo sorvete. Você sabia que tem um dia do sorvete? Mentira, gente, eu tô impressionada porque assim, eu amo sorvete. Ó, esse sorvete é de flocos, da Ribeira, ó. Mas esse daqui da Ribeira é melhor, caseirinho, acho que é caseiro, né? E é 100% gostoso. Você sabia que tem um dia do sorvete? Não, tô... 23 de setembro é o dia do sorvete. Você acha que ele merece ter um dia? Merece.
porque o sorvete é uma coisa maravilhosa, é um trabalho. Mesmo quando fica assim todo melecado na mão, não tem problema. É coisa de criança, a gente sempre assim, gosta de derreter e tal. E eu achei interessante esse trabalho que a escola, o Colégio São Paulo, trouxe a gente para a Igreja Gótica e a gente está aproveitando aqui com sorvetinho. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas nós continuamos conectados com você nas nossas redes sociais. Basta acessar no Facebook ou no YouTube a página da TV Câmara Salvador. Para sugerir reportagens ou divulgar eventos, entre em contato com a nossa produção no telefone 3320-0461 ou envie e-mail para tvcamara@cms.ba.gov.br. Até a próxima semana.